Voltando com o último bloco do programa Ponto de Vista, estou aqui com o cientista político Aelson Batista. Estamos falando sobre eleições, sobre a política, o cenário político atual. Aelson, está na pauta do dia do Congresso a questão da lista fechada. A gente tem falado ao longo dos blocos de uma sociedade que rejeita alguns tipos de figura política. A discussão sobre a lista fechada ajuda ou atrapalha essa sociedade? Olha só, eu acho que existe uma injustiça com a lista fechada. Claro que talvez exista algum político que ache que a lista fechada vai protegê-lo, porque na cédula não vem o nome dele e isso vai ajudá-lo, evidentemente. Mas a lista fechada, ela existe, pelo menos na Europa, ela existe para fortalecer os partidos políticos. Nós nos habituamos a votar em nomes, em pessoas no Brasil, né? Até pelo sistema proporcional, né? E esse sistema terminou dando muito mais força ao sobrenome do que à sigla partidária, dando força muito mais às promessas do político do que ao programa do partido, né? Então, assim, eu particularmente acho muito interessante essa discussão. Eu acho importante acabar com esse absurdo que é o coeficiente eleitoral em eleições proporcionais, aonde eu tenho 15 mil votos e por conta do coeficiente da coligação que eu pertenço, eu perdi a eleição para um outro que teve 8 mil votos, por exemplo, né? Por quê? Porque o coeficiente aqui era 20, eu tive 15, mas o resto da chapa só teve 2, fez 17, eu perdi. Aqui eu tive 8, o resto da chapa teve mais 12, fez 20 e eu me elegi. Veja que absurdo, não é? Então, isso tem que ser corrigido. Isso não pode continuar. Claro que eu entendo, aí repito, que a sociedade, que esses movimentos que hoje existem, que as igrejas precisam estar presentes nessa discussão. Eu acho complicado, sempre achei complicado, que o próprio Congresso discuta sobre si mesmo. Sobre si mesmo, né? Eu gostaria muito, se isso fosse possível, de uma constituinte de notáveis, e que esses notáveis, esses pudessem apresentar à sociedade em plebiscito, não é, a ideia da reforma política e da reforma eleitoral desse país, porque é complicado. Por exemplo, como é que você... Vamos ser honestos, 34 partidos políticos nesse país e tem mais 10, 15 esperando o registro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso não existe. Isso não existe. Claro que eu não posso simplesmente matar com a cláusula de barreira partidos históricos que tiveram um papel na redemocratização e no fortalecimento da democracia do país. Claro que não. Eu não posso alijar as minorias. Não, claro que não. Mas eu posso criar o sistema de federações. Que sistema é esse? É o sistema onde pequenos partidos se unem para disputar uma eleição. E tudo será dividido proporcionalmente à votação deles. É porque é muito complicado isso aqui explicar tecnicamente. Então, essa federação, ela não é apenas uma conveniência eleitoral, como as coligações partidárias, que começa na convenção de abertura e termina no pleito eleitoral. E depois acabou, cada um vai para o seu lado. Não. As federações eleitorais, elas são para aquela legislatura. Você as firmou naquela convenção, durante toda a legislatura vocês vão estar juntos. Juntos ali. Não tem como mais se desfazer. E tudo será rateado entre vocês. Então, o tempo de televisão, o fundo partidário, será rateado ali. Então, para você fazer uma federação, claro que o normal é que você faça com partidos alinhados à sua matriz ideológica. Dificilmente você vai ter um PSTU fazendo uma federação com o DEM, por exemplo. Né? Um defende o mercado, o outro defende as estatizações, defende o Estado. Então, eu acho que essa reforma é interessantíssima. Voto distrital misto, voto distrital, o que é o voto distrital?
nós vamos transformar para federal em vereadores de luxo. Não, eles já cumprem esse papel. Os deputados já estão voltados para as emendas para os municípios que eles foram votados. Porém, a possibilidade de você fiscalizá-lo é maior, porque ele só vai poder ser votado naquela circunscrição. Ele não pode mudar daquela... Um exemplo, você tem 9 deputados federais, vamos supor que fosse distrital puro. Então, Alagoas seria dividida em 9 distritos. E cada eleição seria uma eleição micromajoritária. Cada partido apresentaria um nome para disputar essa eleição de federal. Eles teriam que ir à sociedade para explicar qual seria a defesa do seu mandato, quais seriam as bandeiras do seu mandato, e a sociedade escolheria se quer aquele parlamentar e acompanharia os 4 anos desse parlamentar, porque ele teria que voltar para essa circunscrição 4 anos depois para pedir de novo a renovação do seu mandato. Então, existe uma série de discussões que são interessantes que aconteçam. Uma coisa eu te digo, não há proporcionalidade de forma nenhuma. Isso não existe. Isso é uma aberração, né? Não a personificação da política. É preciso fortalecer as legendas. 2018 está aberto? Você tem uma série de circunstâncias, você tem uma agenda jurídica. Agora mesmo está em discussão, vai ser cassado ou não vai ser cassada a chapa Dilma Temer? Vamos ter eleição direta, indireta no parlamento, vamos escolher um tampão vindo do parlamento, já que passou mais de 2 anos do mandato presidencial e não é mais obrigado a ter eleição direta. Então, assim, você tem uma série de questões para que eu possa te assegurar. Sim, nós não temos nomes, nós não temos cenário definido. Uma coisa eu posso te garantir. Existe uma lista estabelecida de pré-requisitos da sociedade para esse futuro governador, para esse governador que quer a reeleição, para esse futuro presidente da República, para esses futuros senadores. Existe uma lista pré-estabelecida. A história se repete, Ellison? Não, de forma nenhuma, não acredito nisso. O que se repete, eu diria o seguinte, são as necessidades, e essas necessidades vão se aprimorando. Exemplo, podemos ter uma O nova Salvador da eleição Pátria, de 89? Não, de forma alguma. Não existe como você vinha de um longo processo de ditadura, você teve a República Nova, que nada mais foi do que uma ponte de transição entre a ditadura militar e a democracia no Brasil. Você tinha uma economia em frangalhos, você tinha os agentes políticos, os protagonistas políticos literalmente envelhecidos, né? Então, assim, ali, se você perguntar, existe como ter um novo caçador de marajás, que será chamado agora o caçador dos corruptos? Não, não existe. O que existe é o seguinte, é honesto, é eficiente, tem boas ideias, existe alguma experiência. Então, na verdade... Na Itália, você tem o Manipulite, e o efeito do Manipulite logo depois é Silvio Berlusconi. Certo. Nós teremos um Silvio Berlusconi no Brasil? Repare só, o sistema parlamentarista italiano permite isso. O sistema presidencialista brasileiro não permite. Por que não permite? Porque você precisa ter um arco de aliança para você ter tempo de televisão, você precisa ter uma estrutura. É diferente do que acontece no sistema parlamentarista italiano, né? Onde a eleição, de certa forma, ela é indireta, porque você elege os deputados e a maioria do partido tem a prerrogativa da indicação do premier. É diferente, mas aqui o sistema não leva a isso. Mas muita água ainda vai rolar. Eu te diria que não é nenhum absurdo se você tiver o novo, literalmente o novo, que vai ser muito competitivo na eleição de 2018. Pois bem, eu estou aqui com a Ellison Batista, cientista político, que eu agradeço a Ellison por ter dado a entrevista para a gente aqui. Agradeço o Wendel e um grande abraço a todos os telespectadores. Você também pode acompanhar essa entrevista
pelas nossas redes sociais, você está no YouTube, você pode olhar pela TV Assembleia AL. A gente agradece a audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.